Olá, amigo síndico, começando mais um Inteligência Condominial. E aqui hoje estamos no YouTube gravando esse programa para você que é louco. Síndico, você não é normal, cara, porque ser síndico não é coisa fácil, né? Hoje estamos aqui no escritório da Torque, a gestão de condomínios, no DF Plaza, Águas Claras, Brasília. E hoje eu estou aqui com o Diego, engenheiro, para falar um pouquinho desse tema que é tão relevante no mundo condominial e de grande importância para o síndico também. Diegão, me fala um pouquinho da sua experiência profissional, quem é você, como se deu essa caminhada sua nesse meio de engenharia, né? Bem, meu nome é Diego, né? Assim como você já falou, eu agradeço de antemão o convite para a gente estar falando um pouco aí dessa parte da engenharia para o síndico, né? Voltado para a parte de condomínio. Eu atuei mais de 5 anos na área de construção civil, né? E hoje, atualmente, eu estou trabalhando, já tem 2 anos, na parte de orçamento e execução de obras. E também a questão, a gente já fiz algumas avaliações de imóveis, algumas coisas voltadas para esse sentido. Então a gente está aí, já tem um tempinho que eu estou trabalhando nessa área de engenharia, né? Está sempre aperfeiçoando nessa área. Diego, vamos ao seguinte então. A primeira pergunta que eu faço para você é o quê? Qual a importância do síndico ter um suporte na área de engenharia? Ou uma empresa, ou um engenheiro prestando a consultoria para ele? Hoje é muito importante, né? Eu digo que isso é de extrema necessidade de um condomínio, por mais que hoje, muitas das vezes, o pessoal de condomínio não vê a relevância do engenheiro dando esse suporte para ele. Isso vai desde a execução de uma manutenção, né, rotineira, à execução de uma coisa de maior, de um tamanho, de uma amplitude maior, né? Que seria o quê? Você já está pensando na reforma da sua fachada, de um prédio, ou intervenção até mais séria dentro do condomínio. Por que disso? Porque hoje, muitas das vezes, o síndico não sabe avaliar o que realmente é bom para ele. Bom que eu falo no sentido da engenharia, né? Às vezes você tem um projeto que você quer implantar no seu condomínio, você teve um profissional que te deu suporte para fazer, um arquiteto que projetou, mas na hora da execução não é pensado num profissional para acompanhar. E isso vai desde a avaliação do seu orçamento à execução, porque o síndico muitas das vezes ele não vai saber avaliar qual que realmente é o orçamento viável para ele. Viável não só em questão financeira, viável em questão de você contratar uma empresa, ela executar com qualidade, te entregar um serviço com qualidade e cumprir com a garantia depois desse serviço. Por que disso? Porque o síndico não vai ter esse conhecimento profissional na área da engenharia, né? Um grande exemplo que a gente tem disso hoje. Você vai fazer um orçamento para um condomínio, muitas das vezes o condomínio ele quer o quê? Preço. Mas nem sempre o preço realmente vai te dar algo de qualidade. Por quê? Você pode ter o preço da empresa A, da empresa B e da empresa C, né? E a empresa A te deu um preço muito baixo, a empresa B ficou no médio e a empresa C ficou um pouco mais alto que a empresa B. Necessariamente a empresa A significa que ela vai te entregar um produto de qualidade ou vai cumprir com essa obrigação? Pode ser que não, porque essa empresa A pode ser que não fez uma avaliação correta do teu orçamento. E isso vem para a empresa também de uma maneira que muitas das vezes no condomínio é entregue uma planilha e tem itens que ficam faltando. Então nessa hora que você precisa de um profissional para quê? Para montar o seu orçamento de referência e você mandar para o teu cliente, que na verdade seria a empresa que vai estar fazendo a cotação junto ao condomínio. E através disso, o que acontece? A empresa vai conseguir, se você manda o orçamento correto, não futuramente você não vai ter nenhum aditivo, porque nenhuma empresa vai chegar no meio do caminho e falar assim, você não contemplou isso aqui me dá um custo X e eu vou arcar com ele. Não, vai chegar naquele momento onde está faltando um item, ele vai parar você e falar, ó, ficou faltando vocês contemplarem tal situação. Ah, mas isso aí tá... Não, você me entregou uma planilha onde eu estimei em cima da tua planilha. Então é nessa hora que você precisa de um profissional para estar te ajudando, para estar a parte de quê? De levantar esse orçamento e ele avaliar qual o melhor orçamento para aquele serviço que vai ser feito, né? Porque o síndico não vai ter essa expertise de saber que a empresa me deu um preço muito baixo, que eu não vou, essa empresa está me dando um preço aqui, mas ela não vai conseguir executar. E aí, como é que você vai ficar depois? É interessante, Diego, você falou dois aspectos que é de tamanho e relevância para essa questão, né? Primeiro, você falou de acompanhamento da execução do serviço. Quem é o profissional que vai fazer esse acompanhamento? Porque o engenheiro vai estar lá 24 horas, certo? Então quem é o profissional mais adequado
para estar fazendo acompanhamento dessa obra no dia a dia? Ou dar uma reforma do apartamento, ou uma reforma da fachada, ou impermeabilização da caixa. Quem é o profissional que pode estar acompanhando e dando respaldo para o síndico nesse sentido? Você tem duas situações. Ou você contrata um profissional que ele vai estar um bom período ali, lógico que isso, a gente está falando de um custo profissional, né? Você vai estar com um profissional disposto a estar acompanhando o teu serviço. Ou você contrata uma empresa que ela vai estar essa finalidade, se não está um engenheiro, vai estar um técnico que vai estar sempre ali acompanhando a execução. O que significa acompanhar? Porque o acompanhar, muitas das vezes o condomínio, ele contrata uma empresa, ele não acompanha, ele quer saber o final. Mas será que aquela empresa fez realmente o serviço com o processo de execução que deve ser feito? Foi cumprido toda a exigência que o teu orçamento solicitou? E é nisso que muitas das vezes não tem o condomínio, ele só pensa no valor menor nesse ponto. Porque às vezes tu fez um orçamento do valor, a empresa fez um orçamento que o valor foi bem abaixo do que uma outra, mas a outra estimou a maneira correta de se executar. E também às vezes tem a classificação dos produtos, né? Exatamente. Pode ser de baixa qualidade, a gente fala uma coisa, como o síndico não tem uma expertise, que você falou, de conhecer qual um produto que é melhor que o outro, ele já fala que ele é o melhor. Outra questão que eu achei relevante foi o seguinte, Diego, a questão que você falou do orçamento de referência. O que seria o orçamento de referência e que tipo de profissionais pode fazer esse orçamento de referência? A própria empresa pode fazer ou o síndico tem que contratar uma empresa neutra para fazer esse orçamento de referência? Como é que funciona esse processo? O orçamento de referência seria o quê? Seria o condomínio contratar ou a empresa que fez o projeto vai te dar um orçamento de referência. O orçamento de referência é um parâmetro para você contratar. O que é um parâmetro? Pode ser que a empresa estime um valor mais alto, né? Assim como qualquer orçamento, ele tem uma margem de erro. Então pode ser que você mandou sua cotação de execução, uma suposição da reforma de uma fachada. A empresa que detectou aquele problema e que falou que você precisa realizar a manutenção da tua fachada vai te dar um orçamento de referência. Então o que ela vai fazer? Ela vai estimar um valor. Você vai gastar esse material, isso aqui, teu orçamento é um valor X. Então para o síndico ele já sabe um valor médio que você tem para gastar com a sua fachada. Uma suposição, se você estimou em 100 mil e uma empresa te mandou um orçamento de 40 mil, obviamente ela não vai conseguir executar. Então assim, o orçamento de referência é uma base que você tem para saber quanto que vai custar a sua obra, até por um futuro, né, você fazer uma assembleia e buscar, né, a avaliação e aprovação de quem está ali naquele condomínio. Então você tem mais ou menos um parâmetro, lógico que isso vai variar um pouco, que nem eu sempre falo, o orçamento não é 100% ali que é aquele valor, vai mudar, mas isso é muito importante para o síndico, porque ele vai saber avaliar o seguinte, que eu estou com preço muito baixo. Se eu estou com preço muito baixo, aquela empresa pode ser que ela não consiga executar. E aí nessa hora que você tem que ter um profissional que ele consiga avaliar todos os orçamentos, fazer uma parametrização, que é o quê? Eu vou pegar o orçamento de todas as empresas, ver se seu orçamento já está bem montado, eu falo bem montado, bem especificado, como é que é a execução, qual o material, tá? Porque não adianta o síndico mandar uma planilha para as empresas e não especificar o material. Um exemplo, pintura. Eu tenho quantas marcas de tinta hoje no mercado? Então, eu posso muito bem mandar para a empresa A e a empresa A me cotar uma tinta boa, uma excelente qualidade, onde eu vou ter a empresa B que me cotou uma pior tinta. Mas para você não vai aparecer a marca, vai aparecer o valor. E aí nesse momento é que nem eu falo, se você não especifica bem o teu orçamento, o que você quer da empresa que vai prestar o serviço para você, ela pode muito bem cotar uma tinta ruim, você acha que está fazendo uma boa contratação e no final não vai ter uma coisa de qualidade. Por quê? Ele cotou uma tinta, você não especificou, então eu posso cotar a tinta que eu entendo, eu na minha empresa eu quero ganhar, eu quero pegar a sua obra, então o que eu vou fazer? Boto uma tinta de má qualidade, para mim baixar o preço, automaticamente eu vou pegar a sua obra. Só que quem está por trás não vai saber fazer essa avaliação. E dentro de um orçamento, tem muitas das coisas, às vezes, que nem a gente fala, não é 100% exato. Se você manda para uma empresa, ela tem aquela expertise, às vezes fala assim, ó, grande, ficou faltando aqui nesse orçamento do teu condomínio o item tal, que você não contemplou. E aí eu te falo, aí essa empresa vai contemplar, e o valor dela vai mudar com o da empresa B. Então, assim,
Como que funciona essa parametrização? É primeiro você tem um orçamento de referência, eu vou mandar esse orçamento para as empresas, lógico, né? Os itens, ela vai me cotar e vai me mandar de volta. O valor que tiver que ser incluído de algum item faltante, né, que não está contemplado, as empresas vão me mandar, depois eu vou incluir aquele item para todas as empresas novamente, eu vou mandar de novo, para essas empresas me mandar um novo orçamento, e aí sim eu vou saber avaliar o que realmente vai cumprir com a minha exigência ou a exigência de quem foi o projetista daquele serviço. É importante porque, assim, é a questão do gato por lebre, né? Eu costumo dizer que o síndico, ele é um cara que não tem um conhecimento aprofundado, nem precisa ter, né? Mas ele tem que ter ser bem assessorado, porque hoje se vê, você tem que ser questões de direito, questões de engenharia, questões de humanas, questões de relacionamento, questão de equipes, né? Isso é importante porque o síndico tem que se atentar a essa questão. A gente se depara muito hoje com a situação do quê? Do mais barato. E muitas vezes, quer dizer que o mais barato, né? Ou também o mais caro vai ser o melhor. Ele tem que ter uma noção do processo e como vai ser feito, de que maneira vai ser, o que a pessoa está oferecendo. E é interessante. Outra pergunta que eu queria falar para você. Hoje fala tanto de normas, né? A norma é uma lei? O que seria uma norma? E é obrigatório, não é obrigatório? O que é a norma mesmo? A norma ela surgiu para a finalidade de que é comparada a uma lei, ou seja, você tem que seguir e é uma exigência que você tem que cumprir. Seja num processo construtivo, seja numa reforma, numa manutenção, a norma é algo que vai te nortear no que você vai executar. São as exigências para a execução daquele serviço, né? Então isso... se você tem uma norma, é aquela norma que você deve seguir. Se você não segue e futuramente tem alguma situação divergente porque você deixou de executar uma etapa, você vai cumprir com as penalidades e vai sofrer punições referentes a isso. Então, a empresa que está contratando, o condomínio que está contratando, né, nesse caso, ele tem que tomar sempre esse cuidado. Eu tenho um profissional que vai acompanhar meu serviço, nessa empresa tem um engenheiro, eu não tenho, a outra empresa B tem. Isso vai me trazer diferenças? Lógico que vai. A gente sabe que tem empresas que conhecem na prática e eu tenho empresa que tem um profissional que conhece na prática e tem um profissional que conhece na teoria. E você juntando os dois, você tem uma perfeição naquilo que você vai estar fazendo. Então, até na contratação tem que ser avaliado isso, né? A sua empresa tem um profissional, essa empresa vai te emitir um ART do serviço que ela está executando ou não. Isso tudo pesa, né? Porque depois, futuramente, isso pode te gerar um grande transtorno e como é que você vai cobrar dessa empresa? Então, assim, essa questão de manutenção, reforma, é algo muito, muito importante e que muitas das vezes o condomínio não dá toda essa importância. Ela se importa em contratar um profissional para fazer o projeto para ela, como ela quer. Mas na hora de executar, ela não se importa em contratar um engenheiro para fazer esse acompanhamento profissional, tá dando suporte para o síndico que realmente ele não tem a necessidade de ter, ele não vai ter esse conhecimento todo nessa área de engenharia, mas com o acompanhamento do engenheiro próximo, com certeza vai se obter um sucesso. Porque se chegar num dado momento que aquela empresa não está cumprindo com a sua exigência, automaticamente você vai cancelar o seu contrato com essa empresa e partir para uma nova contratação. Diego, eu estou aqui com uma pergunta enviada pelo e-mail, só informar vocês que o nosso e-mail é inteligenciacondominial@gmail.com, tá? Quem quiser mandar alguma dúvida, sugestão, pode ficar à vontade. Eu recebi um e-mail do síndico Paulo, do condomínio Via Especial, que fica em Sobradinho. Ele fala assim: o que é uma RT? Né? Explica então para todo mundo, tirando essa dúvida, o que é uma RT e principalmente o seguinte: que tipos de profissionais pode abrir uma RT e até onde vai, por exemplo, o técnico, até onde vai a obrigação do técnico, até onde vai a obrigação do engenheiro, e o que é um RT, para que serve um RT. Então vamos lá, fala para esses bandos de louco que é síndico, o que seria essa RT? Bem, gente, RT é o que? É uma responsabilidade técnica, né? Se eu faço um projeto, eu emito RT, eu sou responsável técnico do projeto. Se eu sou engenheiro de execução e emito um RT, eu sou responsável pela execução. Se eu sou orçamentista e emito um RT do orçamento, eu sou responsável pelo orçamento. Minha responsabilidade vai até onde? Minha responsabilidade vai, se eu sou projetista, do projeto que eu executei. Óbvio que a gente fala em responsabilidade solidária, porque se eu sou engenheiro, automaticamente, se eu vejo um projeto errado, eu tenho que observar isso que está errado e tentar corrigir junto ao projetista ou tomar minha medida cabível,
Porque como profissional eu também tenho que visualizar esses erros, né? Então assim, a ART é o que responsabiliza o profissional que está fazendo aquele serviço. Por isso que ela é importante. E automaticamente, se você contrata uma empresa que tem um profissional, ele vai emitir essa ART, né? Ou normalmente a gente fala a ART, que é a anotação de responsabilidade técnica. O técnico, vamos lá, né? A gente fala muito de técnico, às vezes tem condomínio que quer um técnico, e até onde vai essa responsabilidade do técnico? Primeiramente, o técnico a gente tem que entender que ele não está para fazer a manutenção, né? Até porque ele não vai ter certos conhecimentos. A gente tem que ser bem sincero no sentido seguinte: o técnico vai acompanhar, né? Tem empresa que vai ter um engenheiro e tem um técnico. Quando o engenheiro não está, o técnico acompanha porque ele tem um certo conhecimento naquela área. Então, assim, o técnico hoje ele pode assinar projetos residenciais até 80 metros quadrados, mas... Então, é importante essa informação. Então, o técnico ele só pode assinar até 80 metros quadrados. Até 80 metros quadrados, né, onde vai a responsabilidade de um técnico. Lembrando que nem eu falei, se você pega um técnico que está no teu condomínio, a empresa me optou por disponibilizar um técnico no meu condomínio, ele pode fazer um serviço elétrico? Não. Né? Por quê? Porque essa parte de um serviço elétrico eu vou ter um eletricista. Então o conhecimento de um técnico que a gente fala assim, seria... na verdade seria pequenos reparos. Exatamente. Seria, e pequenas situações a gente tem que ser o seguinte: eu tenho vários técnicos, né? Normalmente a gente fala técnico de edificações, um eletrotécnico, então são coisas bem específicas. O eletrotécnico vai mexer com a parte técnica de hidráulica, não vai ter o conhecimento. Então ele não vai suprir sua necessidade. Mas a pergunta que eu te faço, ele pode, se for um pequeno reparo, por exemplo, estourou um cano, ele vai lá e troca o cano. Isso não tem nenhum problema no caso, né? Ou não se pode fazer dessa maneira? Como é que funciona isso? Correto, não se pode fazer dessa maneira. A gente tem que buscar, primeiramente, o que o CBO, né, vai falar, quais são as atividades. Então, vamos lá. Descomplica aí pro síndico. O síndico não é engenheiro. O que é CBO? É a classificação básica ocupacional, né? Que ela que vai falar qual a profissão e quais são as atividades que aquela profissão pode estar executando. Fugiu daquilo, a gente está falando de um desvio de função, automaticamente você vai ter um problema interno dentro da empresa que contratou aquele profissional e que está em desvio de função. Corresponsável está o seu condomínio que fez essa contratação e está deixando acontecer dessa maneira. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque quando a gente fala um condomínio contratar uma empresa, a gente tem que entender que tem uma solidariedade e responsabilidade. Sempre vai ter, né, compartilhado. Exatamente. Né? Então já é outro ponto que a gente está tocando aqui, que se você for pensar, o condomínio ele é corresponsável, então ele tem que pensar muito bem na empresa que ele está contratando. Porque você pode estar contratando uma empresa ali na sua esquina, ali, um conhecido seu, mas que ele não cumpre nenhuma legislação trabalhista e não cumpre as normas. Você está contratando uma empresa de pintura para fazer a tua fachada, que os funcionários dela não têm nenhum treinamento. Se acontecer um acidente fatal, quem vai responder? O condomínio vai responder também junto com a empresa, né? Exatamente. Então assim, a gente tem que tomar muito... Por isso que a gente fala o seguinte: contratação de obra, né, de um serviço específico de engenharia, é algo que você tem que fazer uma boa contratação. Então não é só preço, tá? Meu amigo síndico que está aí do outro lado, não é só preço. Você tem que avaliar toda essa questão de documentação da empresa que você está contratando, se ela tem realmente um engenheiro responsável, se vai ser cumprido conforme o condomínio deseja, parte de especificações de materiais. Então, meu amigo, especifique, não manda um orçamento: eu quero uma pintura da minha fachada, tinta branco. Tá, branco eu tenho coral, eu tenho um souvenir, eu tenho uma de baixa qualidade. Então a gente tem que o quê? Especificar. Pintura da fachada, jogo, né? Exatamente. Por quê? Você realmente vai ter um orçamento real. O que essa empresa vai estar me fornecendo? É a tinta coral que eu coloquei no meu orçamento? É. Se você tem um profissional que está te ajudando, automaticamente, se ele vê um orçamento muito baixo, ele vai virar para você e vai falar: vai ligar lá na empresa. Rapaz, você tem certeza desse preço que você está me propondo aqui? Você vai conseguir cumprir com todas as normas do contrato? Vou. Então, beleza, vamos seguir em frente, vamos acompanhar. Já que tá falando, vamos seguir em frente, né? Vamos seguir em frente aqui com a nossa jornada. Eu recebi outro e-mail da Carla, ela é síndica do Vila Real, lá em São Paulo. E ela faz o seguinte questionamento: o que seria
a inspeção predial? O que é na verdade a inspeção predial? Como é que ela funciona nos condomínios? Então explica aí para o nosso amigo síndico, esse pessoal que está com dúvida, o que é a inspeção predial, quem pode realizar essa inspeção predial no caso, e principalmente, eu sei que se fala que tem um laudo se dá no final. Qual é a validade daquele laudo? Quanto tempo vale aquele laudo na inspeção predial? Bem, inspeção predial hoje é uma coisa que está em alta, né? Todo condomínio está buscando uma inspeção predial. A inspeção predial é o quê? Você realmente avaliar o seu prédio ou o seu condomínio, desde sistemas, que ele é composto, né? Hidráulico, elétrico, quadros, você avaliar ele num todo, que eu falo num todo seriam todas as partes que contemplam aquele condomínio, todos os sistemas que estão junto daquele condomínio, que faz ele estar trabalhando, ele funcionar, né? Ter essa funcionabilidade. E esse laudo, ele serve para quê? Ele vai ajudar o síndico em qual deve ser as etapas para manutenção daquilo. Qual que é o sistema que vem primeiro, porque aí você vai dar um norte, porque muitas das vezes você tem tantas coisas para fazer no seu condomínio e você não sabe qual que é a prioridade. Isso que faz toda a grande sacada é que a inspeção predial vai te orientar, né? Porque às vezes você vai gastar lá com o sistema hidráulico e o sistema elétrico tá ruim, tá num grau de deterioração maior que o hidráulico. Então assim, ele vai te falar, primeiro tem que fazer tal coisa, primeiro, por exemplo, pintura, segundo, recuperação de tal piso, decorrente do laudo que é feito, não é isso? Exatamente, porque o laudo ele vai avaliar o seu condomínio, através dessa avaliação ele vai buscar quais são as prioridades de contratações, né? Primeiro eu preciso realmente, com urgência, contratar a manutenção do meu sistema de bomba, depois do meu sistema elétrico, e aí vem, porque dentro do laudo tem umas classificações, né, do que vai ser feito primeiro, e através disso vai te dar um norte de como vai ser, como é que vai ser feito. E eu não deixo de frisar, não adianta você se preocupar em contratar uma empresa boa para fazer o teu laudo, se na hora da execução tu contrata qualquer empresa para fazer a manutenção do meu sistema de bombas. É verdade. Então você tá investindo numa área, lógico, a gente tem que falar que esse é um sistema, né? Tudo tem que vir através de boas contratações. Então não adianta eu contratar uma empresa excelente para fazer o meu laudo, sendo que na hora de executar a manutenção do meu sistema de bombas eu vou contratar o melhor preço. É o esterópico, né? É uma coisa muito controversa, né? Isso. Outra questão importante, vamos lá. O laudo, você vai lá, faz a inspeção, se verifica todos os itens que é recomendado pela norma. Esse laudo, qual é a validade dele, uma vez emitido? Ou não existe validade, ele é só um instrumento de orientação? Na verdade ele é um instrumento de orientação, onde você tem que tentar buscar cumprir com ele também, do que é determinado pelo profissional que está te orientando, que nem a gente acabou de falar, não adianta você contratar uma empresa muito boa para fazer teu laudo e no final você não cumprir o que esse laudo tá te falando ali. E a periodicidade é você conseguir buscar, lógico, se você puder fazer de tempos em tempos, a cada ano eu vou fazendo um laudo. Agora não adianta você, obviamente, contratar um laudo por ano, sendo que venceu um ano, tu não conseguiu cumprir o que está no laudo anterior. Então, eu acho que você tem que, na verdade, buscar uma empresa que vai estar monitorando isso junto ao seu condomínio. Porque a gente fala de condomínio, eu tenho desde um condomínio simples a um condomínio de um sistema muito complexo. Quando você fala num sistema muito complexo, você tem que criar rotinas de manutenção e de checklist, que a gente diz, que é o quê? Meu sistema de bomba. Quantas vezes você vai lá e observa teu sistema de bombas em um ano? Às vezes tem condomínio que o condomínio recebe da construtora e nunca vai lá olhar se realmente o sistema está operante ou não. E às vezes está até com defeito, por quê? Porque ele não avalia. A gente fala o seguinte, se você for, por exemplo, no órgão público, você tem vários checklists daquele prédio, onde você tem um profissional que 2 vezes na semana ele checa o sistema de bombas. Eu tenho um profissional um eletricista que ele verifica os meus quadros elétricos. A cada 6 meses ele faz o reaperto do quadro elétrico. Então você tem todo o checklist. Tem muito condomínio que não dá devida importância a isso. Então, com o passar do tempo, porque a gente só vê o sistema, só consegue visualizar se está funcionando na hora que você precisa ou na hora que dá um problema. Interessante. Tá vendo, síndico, qual é a importância de se criar procedimentos de tempos em tempos, semana em semana. Então, assim, o conselho que eu dou a vocês é isso: procedimentos. Porque é isso que vai gerar o quê? Vai antecipar, vai trabalhar com a prevenção.
Isso que é o mais importante. Diego, tem outra pergunta aqui, é do síndico Caio, certo? Ele é do Residencial Conquista, lá em Goiânia. Ele pergunta o seguinte: o que é uma anomalia construtiva e o que é uma falha de construção? É isso que chama-se falha de construção? Você tem a anomalia construtiva, na realidade, seria o quê? Alguma situação que gerou-se devido ao processo construtivo que não foi seguido, certo? E eu tenho também anomalias, questão de manutenções também, porque eu tenho sistemas que para que ele consiga se manter operante, eu tenho que sempre estar dando manutenção. E isso são coisas preventivas, né? Se eu faço um checklist, eu estou fazendo uma manutenção preventiva. Eu tenho uma anomalia construtiva que foi o quê? Na hora da execução do projeto lá da obra, né, que você está executando a tua obra, teve um problema no projeto e aquilo ali se passou pela execução e deu sequência e o condomínio recebeu aquilo e depois detectou-se o erro. Erro no processo construtivo. Agora você tem aí questão de muitas situações que hoje você tem no condomínio, que é o quê? Manutenção preventiva. O pessoal não investe na manutenção preventiva. Você só investe na corretiva, que é o quê? Depois de ter acontecido, surgido o problema, eu vou lá resolver. Minha bomba deu problema, né? Quebrou. Aí eu vou lá resolver. Mas eu não tenho uma preventiva para aquela bomba. Eu não tenho um checklist que semanalmente meu funcionário está indo lá testar. Porque se a gente se preocupa igual o carro, né? A cada 5 mil quilômetros, a cada 10 mil quilômetros, né? E o brasileiro ele é muito apegado a essas questões, e para outras questões não é apegado, né? É interessante mais. Outra coisa, vamos lá, estou aqui agora com outro e-mail que eu recebi, lembrando que nosso e-mail é inteligenciacondominial@gmail.com. Manda lá sua sugestão, sua dúvida. Estamos de volta, amigão síndico. Estamos aqui no Inteligência Condominial com o engenheiro Diego Gomes, beleza? Diego, para nós encerrar nosso vídeo, me fala um pouquinho da questão da responsabilidade civil e criminal do síndico nessas situações. Certo. Quando a gente fala de uma responsabilidade civil e criminal do síndico, logicamente, meu amigo síndico aí que não sabe, ele vai ficar sabendo que ele tem uma responsabilidade civil e criminal, e isso é de suma importância. Por quê? O que quer dizer isso? Quer dizer que você vai responder civil e criminalmente caso aconteça, dependendo do que acontecer no seu condomínio. Então, assim, tem que ficar muito atento. Por isso que a gente sempre fala, desde você acompanhar, né, o seu condomínio, o que está acontecendo, para você não ser responsabilizado. O síndico, a gente fala que ele tem essa responsabilidade, né, isso já é a parte do síndico dentro do condomínio. Então, ele tem que estar acompanhando obras, seja elas de área comum, individual, ele tem que estar sempre ali junto, cobrando a documentação que é necessária, porque futuramente, se tiver um problema, ele não vinha a ser responsabilizado. Então isso é de suma importância, onde ele tem que estar acompanhando sempre, né? Você fez uma contratação de uma empresa, ou seja, eu estou tendo uma reforma dentro do meu prédio de um apartamento, cobrar a parte de ART do que está sendo feito, como que vai ser executado, cronograma, para quê? Para essa empresa, seja de uma área particular lá, de um apartamento, ou seja, de uma área coletiva do condomínio, cumprir com essa parte de documentação. Porque se futuramente tiver um problema, como que ele vai comprovar que ele cobrou? Eu acho que é interessante porque aumenta a questão da responsabilidade, né? E assim, querendo ou não, amigo síndico, você é responsável, entendeu? Então entenda que você vai também ser cobrado por isso também, né? Então tem que ter esse grau de... Por isso que eu falo que o bando de louco, porque ser síndico tem várias atribuições, várias cobranças e tem essa responsabilidade. Lembrando que essa responsabilidade não cessa quando termina o seu mandato. Ela é uma responsabilidade que ainda prospera por até 5 anos posteriormente, vai acontecer alguma coisa. Então isso que eu te falo. Qual a dica que eu dou para você? Se organize, parte da documentação, parte de lá, guarde tudo, amigão síndico, tudo. Porque lá na frente você pode estar precisando dessa documentação, pode estar também mostrando para as pessoas como é que é esse procedimento, como é que foi feito, porque está ali para ser um auditor também, para fiscalizar. E esse é um canal aberto, né? Você vai ter que estar mostrando isso para as pessoas, como é que está funcionando, como é que está decorrendo cada obra, ou as inspeções também, porque é a questão até de ser popular também, né? As pessoas te procurarem, você ter um respaldo, você ter o que falar, né? E mostrar para elas também que é o bem delas, você vai estar usando o bem delas e está gastando o dinheiro delas também, né? Diego, sim, a pergunta que eu faço para você, assim, para nós estar
caminhando já para a parte final do nosso vídeo aqui, né? Como você vê a figura do síndico? Hoje, com alguns condomínios que eu conheço, né, a gente, querendo ou não, já também acaba conhecendo alguns síndicos, e eu vejo que o síndico, infelizmente, ele tem uma grande dificuldade. E também, ao invés de buscar um profissional para estar junto dele, para estar acompanhando o que ele deseja para que seja feito no condomínio, ele acha, às vezes, não sei, por questão de valores, né? Porque, lógico, você está falando de contratar um bom profissional hoje é caro. Eu não falo contratar um profissional para estar sempre no seu condomínio. É você contratar um profissional para acompanhar o que você deseja. E o síndico, ele não, infelizmente, ele não tem esse conhecimento. Quando a gente fala em condomínio, a gente está falando em manutenção, conservação, limpeza, reforma. Isso é o que faz gerar o condomínio, isso que gera o condomínio. É a própria vida do condomínio, é isso, né? Exatamente. E hoje o síndico, a gente tem síndico que está na área de um telemarketing, eu tenho um síndico que é administrador, você tem síndico que é advogado, você tem síndico que é engenheiro. Então é uma área que você tem vários profissionais. E naquela deficiência, muitas das vezes, o síndico se importa em nenhuma situação. Exemplo, o condomínio às vezes se importa em fazer uma contratação de uma empresa de arquitetura. Eu quero, aqui na minha área não tem um espaço gourmet, mas eu quero fazer um espaço gourmet. Contrata a empresa de arquitetura. Na hora da execução, que é para acompanhar, tá junto, como melhor contratar, ele já não se preocupa mais com o profissional. Então, assim, ele vai do que ele quer, né? O que ele acha que é de maior valor para o condomínio. Isso é engraçado, que eu rodo muito aqui na cidade de Brasília, e nesse período estou na região de Águas Claras, né? Que é uma região que tem vários condomínios aqui em Brasília. Cara, tem condomínio, eu falo para você, amigo síndico, que parece um museu. O trem é chique, o trem é bem organizado, é muito bonito mesmo, entendeu? Eu dou até parabéns, porque tem hora que eu me sinto dentro do museu, é tanta obra de arte, eu gosto dessas questões, obra de arte, você vê a parte de arquitetura bem executada, né? Então, isso é muito bacana, acho que dá sei lá, melhora, né, a aparência, valoriza mais, até o ambiente para as pessoas que moram naquele local, as pessoas que vão visitar também. E eu acho interessante essa questão, véio, essa parte da arquitetura, né? Interessante. E assim, quando você fala no seu condomínio, você tem que entender que é um seu bem, aonde se você deixa ele se degradar, você não está acompanhando o processo, você está desvalorizando algo que é seu. Então a gente tem que sempre ter isso em mente, que você tem que investir para uma benfeitoria do seu condomínio, certo? Sempre, isso é muito importante. Desde um sistema, meu condomínio não tem um sistema de CFTV, é importante para a segurança e vai estar valorizando seu condomínio. Meu condomínio é pintado, mas realmente já tem muito tempo que a gente não dá essa manutenção. É você tentar buscar, tá sempre valorizando o seu bem, porque o condomínio é o bem coletivo, né? Então, se você tem um condomínio bem organizado, com a manutenção em dias, onde é cumprido essa parte de manutenção, certo? Porque muitas das vezes o condomínio ele cobra da construtora o prazo de garantia. A construtora tem que estar me atendendo, está aqui, aconteceu esse problema, mas depois que vence o prazo de validade, ela esquece aquilo, né? Vence a garantia e esquece da manutenção e não faz... Não continua, né, exatamente, o processo, não dá essa continuidade desse processo de manutenção. Onde a gente tem que entender que dentro do condomínio você tem vários sistemas envolvidos e que precisam ter manutenções. Agora, o que vai dizer essa manutenção é o síndico. Aí que eu falo o seguinte: se você, síndico, não tem esse conhecimento, busque um profissional onde ele vai estar te assessorando, onde ele vai te montar um cronograma de manutenção, certo? Seja preventiva e também na corretiva, dependendo do grau que for aquela corretiva, busque um profissional para estar acompanhando essa corretiva e principalmente na preventiva, que deve ser investido também, né? Você está criando rotinas, né? Criando uma rotina para que você teste todos os seus sistemas, o que realmente precisa de uma manutenção, o que eu consigo estar fazendo ali para estar investindo no meu condomínio e tentar manter algo que você sempre cobra da construtora. O que acontece é o seguinte: a construtora entrega, o síndico cobra. Fica no pé, aqui tem que resolver, a consultora tem a garantia. A garantia venceu, a cobrança meio que diminui
e aquilo vai rodando, até quando surge um problema, vou resolver. Aí que eu digo o seguinte, você tem uma manutenção apaga-fogo, né? Que você não tem uma manutenção preventiva, quando acontecem os problemas você resolve. Só que você não tem essa rotina de manutenção, né, preventiva, que você está sempre acompanhando, sempre vendo como é que está seu sistema de bomba, como é que está meu CFTV, como é que está o meu portão eletrônico, eu estou tendo manutenção, ou eu só chamo uma equipe quando dá um problema. E buscar isso. Às vezes a gente pensa, o pessoal que trabalha em condomínio, é caro você ter um contrato de manutenção preventiva. O caro muitas das vezes é quando aquele sistema fica inoperante e vem a te dar um grande transtorno. Eu acho que sim, eu costumo dizer que você trabalha duas vertentes. Uma é a prevenção e a outra é a solução. O que acontece? Se tem prevenção, vai ter menos problemas para você resolver. E se tiver algum problema, você vai saber como resolver, porque você já sabe a origem do problema, né? Você sabe que ocorre aquele problema e você vai a fundo, você vai economizar também. Até na hora de resolver aquela situação adversa, vai ser mais fácil e vai economizar porque já sabe o que é, né? Você não vai ficar, é tal coisa, não, é tal coisa, não. Você sabe o que é, né? Outra coisa, assim, já estamos no final aqui, fala um pouquinho da empresa que você trabalha, vê o teu jabá aí para os meus amigos síndicos, os loucos síndicos aí. Bem, pessoal, atualmente eu trabalho na EMBM Engenharia aqui em Brasília, onde a gente lá atende vários contratos de manutenção, né, em Brasília. A gente tem muitos contratos com o governo, a Advocacia Geral da União, a gente tem da Secretaria de Fazenda, do INSS. Então a gente lida muito com essa questão de manutenção em edificações, desde manutenção, a corretiva, a preventiva, certo? No órgão público, a questão de preventiva realmente a gente sempre tem uma rotina para estar trabalhando, e também a gente trabalha nessa parte de manutenção, parte elétrica, civil, reforma, a gente atende nesse ramo, orçamento. Você aí, síndico, que está buscando um orçamento de referência, uma empresa para estar acompanhando a sua execução, como que eu devo contratar, ou se realmente também está com uma dificuldade para resolver um problema junto ao seu condomínio. A gente tem uma equipe grande de profissionais onde trabalham nessa área, certo? Desde engenheiro, mecânico, eletricista, civil. Então a gente tem um vasto conhecimento na parte de manutenção predial e também na parte de manutenção. Você que tiver interesse, você pode buscar lá EMBM Engenharia e Comércio, e a gente está aí para atender. Tá, beleza, certo? Mas aí, como é que eles vão te achar? Qual é o teu e-mail? Fala o telefone. Bem, meu e-mail é diego.melo, com L só, @embm.com.br. É interessante, né? Pessoal, então é isso aí, ficou terminando nosso vídeo sobre a questão da inspeção predial. Convido a todos vocês a, né, compartilhar, também conhecer nosso trabalho, que chama-se, no YouTube chama-se Inteligência Condominial, no Instagram é Inteligência Condominial também, e temos a fanpage O Síndico.